Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário exatamente que vocês estão ouvindo. Antes de começarmos, gostaria de pedir desculpa por não ter colocado a aula na semana passada. É que eu estou doente, ainda estou, mas vamos tentar aqui falar um pouco sobre Durkheim na aula de hoje, mas já vou avisando que não estou nas minhas melhores condições, né? E é isso. Na última aula postada, a gente falou sobre sociologia pela primeira vez no curso, né? A gente fala sobre um processo de formação da sociologia, que é uma ciência do século XIX e que nasce para compreender a modernidade, para compreender as revoluções burguesas, né, os impactos sociais das revoluções burguesas, principalmente o capitalismo industrial, né, para compreender também as novas mudanças das formas de vida, né, na cidade, né, nas áreas urbano-industriais, né. Quer dizer, a sociologia, o nascimento da sociologia, se vocês quiserem compreendê-lo, se vocês vão ter que vincular aí revolução industrial, urbanização acelerada, processos aí de novas desigualdades, novos conflitos de classe, burgueses, donos de indústria versus operários, proletariados. A gente vai falar melhor disso na semana que vem em Marx. Enfim, são todas questões cruciais para a formação da ciência, sociologia, tá? E na semana passada eu falei sobre isso e falei sobre o pensamento filosófico de Comte, que é considerado um dos caras que ajudam a formar a sociologia. O Comte, que é um filósofo, né? Ele não chega a ser um sociólogo. Hoje a gente vai falar de um sociólogo. Que isso nos diz? Nos diz o seguinte: se a gente está falando de Durkheim como sociólogo, a gente está falando de alguém que busca formar uma ciência autônoma, que busca desenvolver uma ciência autônoma, que é a sociologia, tá? Então, o Durkheim é um dos caras, caras, é um dos primeiros caras a desenvolver um método para a sociologia bem delimitado, um estudo bem delimitado da sociologia, né? Para não entrar na área da psicologia, por exemplo, tá? Quer dizer, a gente está falando de alguém que se preocupou em elaborar uma ciência autônoma. Esse é Durkheim. Eu vou falar sobre ele essa semana, depois falo sobre Marx, depois sobre Weber, Weber também é sociólogo. Marx, não. Mas, enfim, isso não importa agora, o que importa é Durkheim. Quando chegar a Marx, eu falo de Marx. Então, a gente vai falar de um cara que vive no final do século XIX, começo do século XX, né? Quer dizer, a sociologia é uma ciência que se forma no século XIX, mas só vai ter só vai se consolidar de verdade no comecinho do século XX, tá? A sociologia. Final do século XIX, comecinho do século XX. E quer compreender o quê? A sociedade industrial, a sociedade de classes, a sociedade capitalista, a sociedade moderna, a modernidade, tá? Isso é que a sociologia quer compreender, em termos mais amplos. Essa é a fotinha do Durkheim, correto? É um sociólogo francês. Bom, Durkheim, vocês podem ver que ele nasceu em 1858, falece em 1917, deixa uma vasta obra, né? É um sociólogo francês, nascido em Epinal, região de Lorena, forte influência positivista, e é aqui que eu explico para vocês que eu decidi falar de Durkheim primeiro, para dar um complemento à filosofia social de Comte.
Comte era um positivista. Eu falei para vocês sobre o que é o positivismo, né? Doutrina científica, né? E Durkheim bebe muito dessa fonte, tá? De Comte. Não por acaso é um francês também, né? Então, o Durkheim é alguém que se influencia muito por Comte. É por isso que eu estou falando dele, que é um complemento mesmo, é um passo adiante, tá? Porque Durkheim é um sociólogo. Durkheim é verdadeiramente um sociólogo. Comte é um filósofo social, mas é alguém que influencia muito Durkheim, tá? Durkheim é considerado um dos pais fundadores da sociologia, assim como Comte, mas Comte é filósofo. Durkheim é de fato um sociólogo, tá? Um dos primeiros caras a se dedicar a um estudo sistemático, rigoroso sobre a sociologia, né? O que ele quer? Em uma frase, o que o Durkheim está preocupado? Em elaborar uma ciência autônoma, bem delimitada, tá? Com objeto de estudo bem definido, com rigor científico, metodológico. É isso que o Durkheim está preocupado. E ele se destacou por seus estudos na área da sociologia e antropologia. Antropologia também é interessante que na França não ainda ainda existe um pouco essa tendência, mas acho que existia mais naquela época, porque as ciências não eram tão fragmentadas, era um pouco mais difícil, era um pouco mais difícil a divisão sociologia e antropologia, era uma coisa mais misturada na França. Na Inglaterra, por exemplo, era bem separado, sociologia e antropologia. Na França era uma coisa mais, era difícil você saber delimitar o que é sociologia, o que é antropologia. Hoje existe essa divisão muito clara, né, por conta de todo o processo de fragmentação mesmo da ciência. Mas, de todo modo, isso não importa agora, essa discussão, de todo modo, o que consta dizer é que Durkheim também tem estudos na área de antropologia, tá? Alguém que estudou educação também, então é alguém que navega aí por campos científicos, mas é fundamentalmente um sociólogo, né? Então, o que eu decidi fazer na aula de hoje? Eu vou falar sobre a ciência de Durkheim, o fazer científico de Durkheim, a ciência de Durkheim, o que é a sociedade para Durkheim e as regras do método sociológico, que é a parte mais importante. Eu já aviso para vocês que no YouTube, no canal do Cursinho, coloquem lá Cursinho Toneta de Barros, vocês sabem, eu gravei no semestre passado uma aula de Durkheim, que eu não vou gravar de novo, é complementar. A aula chama Principais Temas da Sociologia de Durkheim. Nessa aula eu falo sobre suicídio, falo sobre solidariedade orgânica e mecânica, conceitos mais específicos de Durkheim. Eu sugiro para vocês que assistam, tá? Eu sugiro que vocês assistam, porque eu não vou falar sobre isso, e são assuntos específicos e interessantes. Coloquem lá, velocidade rápida, assistam de boa. A aula chama Principais Temas da Sociologia de Durkheim. Eu vou lembrando vocês no decorrer desta aula, mas assistam vídeo, Principais Temas da Sociologia de Durkheim. Eu gravei há quase um ano, tá? E falo sobre temas específicos da Sociologia de Durkheim. Vou falar hoje só uma introdução mesmo. Então, o fazer científico de Durkheim. Vocês se lembram na aula passada, quando eu estava falando de Comte, que Comte, ao elaborar uma física social, né, positivista, né, era um autor positivista, ele estava muito influenciado pelos princípios e métodos das ciências da natureza e exatas, né? Muito influenciado, porque naquela época tinha muito aquele, e existe até hoje esse sentimento, mas naquela época era mais, né? Era até maior. Sentimento de que, principalmente para os cientistas, né? Principalmente para os cientistas, sentimento de que as ciências da natureza exatas são as ciências que deram certo. Então, as outras ciências que estão se desenvolvendo, que estão se formando, deveriam seguir os passos das ciências da natureza, das ciências exatas. E em Durkheim tem essa influência também.
Mas eu friso aqui, vou frisar uma coisa importante. Não é que ele está preocupado em fazer uma física social igual o Comte. Não, o Durkheim é alguém preocupado em estabelecer uma ciência autônoma, tá? Mas ele quer delimitar uma sociologia, ele quer delimitar um estudo bem organizado, autônomo, bem delimitado, bem sistemático. Ele quer fazer isso, mas ele é alguém que se influencia muito pelos princípios e pelos métodos das ciências da natureza exatas, tá? E como, na prática, como que ele vai fazer isso? Aí eu falo aqui no segundo ponto do slide. Utilização de bases quantitativas. O que é pesquisa de base quantitativa? Geralmente é pesquisa que envolve números, pesquisa numérica, pesquisa de ordem de dados, tá? De números, né? Então, veja a influência das ciências naturais e exatas, né? Ele trabalhava muito com números, estatísticas, né? Dando dimensão concreta a exatidão, generalização, isso é muito importante para Durkheim, né? Buscar desenvolver pressupostos e teses gerais, tá? Coleta de dados e variáveis, análise de dados, sociologia comparativa. Então, eu falo sobre isso naquela aula que eu sugeri para vocês assistirem depois, que está no YouTube do cursinho, Principais Temas da Sociologia de Durkheim. Eu falo sobre isso quando ele vai falar de suicídio, por exemplo. A obra do Suicídio de Durkheim, que é uma obra clássica, né, que ele trata sobre o suicídio de uma forma sociológica, de uma forma social. Ele procura desenvolver ali variáveis, né, números, formação de tendências mesmo gerais de suicídios, né? Então, quem suicida mais? O católico ou o protestante? O homem ou a mulher? O casado ou o solteiro, né? Então, ele busca articular ali ao conhecimento teórico a questão mais prática mesmo, né? De dados, de estatísticas, tá? E eu falo sobre isso naquela aula, é interessante. Quer dizer, ele lança mão desses dados, né? Dessa pesquisa bem empírica. Então, Durkheim está, apesar, eu vou falar de novo, eu insisto, Durkheim não está fazendo igual Comte no sentido de buscar uma física social. Não, Durkheim é alguém que confia bastante no poder da sociologia, no poder de conhecimento, no poder científico da sociologia. Para ele, sociologia é uma ciência autônoma, bem delimitada, com objeto de estudo bem delimitado, bem organizado sistematicamente. É uma ciência autônoma. Ele só busca essas influências das ciências naturais e exatas, tá? Mas ele está preocupado em formular uma ciência autônoma, que tem um objeto de estudo bem delimitado e tudo mais. Então, é importante, antes de falarmos de método sociológico, ou regras do método sociológico, que é o nome de uma obra de Durkheim, é importante a gente falar, a gente entender o que é sociedade para Durkheim, né? É, então, vou ler primeiro o slide. Ideia da sociedade, o autor tem a ideia da sociedade como um todo, um organismo dotado de sentido. Sociedade possui uma razão coletiva. O que é isso? Para o Durkheim, isso principalmente a sociedade moderna que ele está analisando, né? O que ele vai usar o conceito de solidariedade orgânica depois, vocês podem estudar sobre isso no vídeo que eu citei, principais temas da sociologia de Durkheim. Eu falo sobre solidariedade orgânica. Para Durkheim, a sociedade moderna, a modernidade, né, a sociedade moderna que ele está investigando, é uma sociedade que é como se fosse um organismo, é um todo. A sociedade pensa para Durkheim. Para Durkheim, a sociedade pensa e tem um sentido, tá? Sentido em que sentido? Sentido no sentido nesse sentido de razão coletiva mesmo, né? Que está se guiando por alguma direção,
porque pensa coletivamente, porque a sociedade é um todo organizado para Durkheim. É como se fosse um organismo vivo, tá? Então, existe até uma crítica a Durkheim de que ele esquece um pouco os indivíduos e pensa só na sociedade, como se a sociedade fosse um organismo vivo, que pensa, que age, que transforma, tá? Então, o Durkheim tem essa visão de totalidade mesmo, tá? Ele está preocupado em estabelecer, em formar uma ciência que se preocupa com o todo, em formar uma ciência em formar uma ciência que pensa a sociedade como um organismo vivo, que age, que transforma, que tem um sentido, que tem um caminho aí, tá? A sociedade mesmo. E para ele, a sociedade ela possui uma razão coletiva, né? Uma racionalidade própria, tá? A, a sociedade em Durkheim ela é sempre maior que o indivíduo, tá? Ela é sempre mais poderosa, mais forte, mais impactante que as ações individuais, tá? Então, a sociedade tem forças e poderes de transformação que superam as forças individuais, como eu coloco aqui. Há, portanto, uma sobreposição do social, do todo. O que é o todo? É o conjunto da sociedade em relação ao indivíduo. Quer dizer, o todo, o social, é maior que o indivíduo no sentido de que ele tem mais potências, mais forças sociais, mais poder de transformação social que o indivíduo, tá? E é um autor que está bastante influenciado por essa ideia de estrutura social, de totalização do social, tá? Ele não está preocupado com as ações individuais, não, ele está preocupado com o todo, com a estrutura social, tá? Com a razão da sociedade, com a razão coletiva, tá? É uma sociologia interessante. Nos mostra a capacidade de autorrealização e de transformação da sociedade, tá? Mostra essa capacidade coletiva da sociedade. E aí a gente chega à ideia de ordenamento social, né? Então, Durkheim analisa a sociedade como um todo bem ordenado. Eu estou falando aqui principalmente da sociedade moderna. Mas se houver problemas em determinadas regiões da sociedade, aquela região deverá ser remediada. Primeiramente, vamos entender isso. A sociedade, para Durkheim, é como se fosse um organismo vivo, né? Biologicamente, no organismo, o organismo é um sistema, né, biologicamente. Quer dizer, a gente não sabe como funciona isso exatamente, né, só se a gente estudar para tal, mas se a gente não estudar, a gente não sabe como funciona o nosso organismo, mas ele se move, ele se ajeita, ele se constrói, ele até se preserva, ele se rejuvenesce, né? Enfim, o organismo é um sistema, né? E para Durkheim, a sociedade também é um sistema, é um organismo, tá? Entendem? Essa é a ideia. E aí é um pensamento, como eu coloco aqui embaixo, que remete muito a um organicismo social, porque a sociedade é interpretada como um organismo vivo, que é um sistema mesmo, bem ordenado, onde cada pessoa executa suas funções, principalmente na sociedade moderna, com a divisão do trabalho, tá? Ele fala muito sobre a divisão do trabalho, inclusive, é uma obra dele, onde cada pessoa, e que não está apenas no setor econômico, não, está na vida. Por isso que é funcionalismo. Cada pessoa executa sua função, tá? Mas, e eu coloco aqui embaixo, organicismo social, ideal de ordem e progresso, funcionalismo. Mas eu não falei do ideal de ordem e progresso. Como assim? Eu quis dizer que, para o Durkheim, a sociedade é como um organismo, um sistema bem ordenado. Mas é claro que existem problemas, crises. Nos termos dele, anomia. Anomia é isso que eu falei, problema, crise, né? Quando há um problema na sociedade, né? Nessa visão bastante positivista, o que devemos fazer é remediar, né, essa sociedade, tá? E aí é um ideal de ordem e progresso. Você remedia, você tenta interferir naquele local para buscar o progresso, né? Ordenar aquele local para buscar o progresso.
Qual que é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. A nossa república, ela foi construída, ela foi formada a partir de influências muito fortes do positivismo, tá? Que também influenciou Durkheim, que vem de Comte. Então, é essa ideia de que a sociedade é um todo bem ordenado, mas podem existir partes, para falar de um organismo, podem existir partes doentes, vamos dizer assim, né, na sociedade. Partes que estão em crise. Então, o que a sociedade deve fazer? Colocar ordem nessas regiões para buscar o progresso, tá? E para Durkheim, anomia é um termo muito importante na sociologia dele, é um termo que identifica essas crises. Anomia é como se fosse uma anomalia ou uma crise mesmo da sociedade, tá? Momentos de crise, ausência de regras, desregulação. E isso vai ser, inclusive, importante para entender o suicídio para Durkheim, porque existem suicídios que decorrem disso, de anomia, quando há crises na sociedade, quando há uma desregulação, uma desordem social, entende? Então, então, em síntese, a sociedade é um todo bem ordenado, né? Um organismo social que tem cada pessoa tem suas funções e tal. Por isso que é funcionalismo. Mas pode ser que a sociedade, em alguns pontos dela, ela entre em crise, ela entre em anomia. O que devemos fazer? Que para Durkheim remediar, estabelecer a ordem de novo, porque a anomia é a ausência de ordem, estabelecer a ordem de novo para buscar o progresso, tá? Então, tá tudo escritinho aqui, mas qualquer coisa que tiver ficado confuso, vocês me dão um toque no WhatsApp. Mas aqui é o ponto mais importante. Aqui é, de fato, o ponto mais importante. É aqui que eu quero que vocês entendam de verdade. Claro que tudo aqui que eu falei é importante, mas aqui é o mais importante, que é regras do método sociológico. Então, o que é o mais importante para Durkheim? É articular uma ciência nova, porque a sociologia é uma ciência nova. Então, ele está meio que ajudando a formar uma ciência, tá? E aí, qual que vai ser o primeiro desafio dele? Uma ciência tem sempre um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da matemática? São os números. Da física, são os fenômenos físicos. Da química, os fenômenos químicos, né? É, é, sei lá. Enfim, perdi agora outro exemplo. Mas uma ciência tem sempre um objeto de estudo, correto? Qual é o objeto de estudo da geografia? O meio geográfico, correto? Quer dizer, é crucial para formar uma ciência, é crucial que a gente aprenda ou que a gente elabore o seu objeto de estudo. Então, Durkheim vai fazer isso. Ele vai falar assim: bom, se a gente está constituindo uma ciência, a ciência social ou a ciência sociológica, a sociologia, a gente tem que a gente tem que identificar o objeto de estudo da sociologia. Aí você poderia falar assim: ah, isso é fácil, a sociedade. E não está errado. Mas o Durkheim, ele vai além um pouco, tá? Ele vai além. Para ele, o objeto de estudo é sim a sociedade, mas é algo que existe na sociedade, que é o fato social. Eita, nós. Começou fogos aqui, gente. Só um minuto. Na verdade, eu vou fechar essa parte da aula, vou falar sobre regras do método sociológico depois, quando terminar.